Olá, pessoal, boa noite. Mais em alguns instantes a gente vai iniciar a nossa live, né? Hoje nós vamos abordar um tema bem bacana. Hoje quem vai estar participando da live conosco é a Cíntia Bontrini. É uma paciente oncológica também. Ela passou por todos esses processos, né? Que a gente já conhece, do tratamento, do diagnóstico, né? E ela vai contar um pouco para nós como que ela se superou, né? Como que ela superou tudo que aconteceu, né? Porque a gente sabe que tudo tem um processo, mas ela vai compartilhar conosco, né? Esse momento que ela viveu, né? E que depois do diagnóstico continua tendo vida, né? Mesmo quando a gente tem diagnóstico de câncer, a gente continua tendo vida, né? Vamos viver, vamos realizar sonhos e vamos continuar, né? Mostrando para várias outras mulheres que todos os dias têm diagnóstico de câncer, que pode ter vida, que você pode continuar vivendo, planejando, viajando, né? Curtindo o que a vida pode te oferecer de melhor, tá bom? Só mais alguns instantes eu vou estar convidando a Cíntia para nós iniciarmos a nossa live, tá bom? Vamos lá, só mais um pouquinho. Só mais um instante, gente. Eu estou convidando a Cíntia para estar conosco. Só mais um instante. Vamos ver o que está acontecendo com a nossa amiga Cíntia. Vamos ver. Vamos lá. Só mais alguns instantes. Vamos lá, só mais um instante, gente. Olá! Desculpa aí, tava virada a câmera pro lado Imagina! errado. Não tem problema, Cíntia. Eu estava Boa aqui falando com o noite, pessoal. Cláudia. Isso, boa noite, Cíntia. Eu estava aqui conversando um pouquinho com o pessoal, né? Que a gente já entrou, para falar, né? Uhum, Da importância da gente estar fazendo essa live, para a gente poder compartilhar nossas histórias, né? Desde com o diagnóstico, certeza, de superação, né? Que é muito importante a gente compartilhar com outras mulheres, né? com Porque certeza. é uma forma de interagir com todas, né? E poder compartilhar um Sim, pouquinho da história de cada uma de nós. Eu vou te dar sim. aberta agora, abertura, e você dá início aí para falar um pouquinho dessa história, do projeto, né, que a gente estamos trabalhando todas juntas, né? Eu quero que você Sim. compartilhe conosco um pouquinho, Cíntia. Então, bora lá, né, Claudinha? Em primeiro Bora. lugar, eu queria te agradecer imensamente pelo convite, né, de estar participando dessa live contigo e poder contar um pouquinho do minha trajetória, né, no tratamento contra o câncer e o porquê que eu, com mais um grupo de mulheres, resolvemos criar uma ONG. E, na verdade, a gente chama de Grupo de Apoio a Mulheres, né? A outras mulheres que estão em tratamento de câncer. E o porquê disso? Porque a gente, através da empatia, e o que é empatia, né? Esse é o tema da nossa live. Empatia e sororidade. O que é empatia?
empatia nada mais é do que a gente se pôr no lugar do outro, né? É. A gente não precisa nem fazer muito, né, para se colocar no lugar do outro, porque a gente está numa posição bem semelhante. Então, Verdade. né? Então a gente sabe o que está passando. Sim. E a gente resolveu nos unir e trazer um pouquinho de conforto também para mulheres que estão nessa fase tão difícil do tratamento, principalmente quando está na fase de químio, rádio. A hormonioterapia tem inúmeros efeitos colaterais, né? E a gente luta com eles durante o tratamento todo, e as pessoas, na sua grande maioria, acreditam que, você já fez a rádio, você já fez a químio, tá tudo resolvido. Não, Uhum. não, porque existem vários tipos de cânceres de mama, né? Como dizem os Sim. médicos pra gente, o câncer de mama, ele tem nome e sobrenome. E alguns desses cânceres, eles são estimulados pelos seus hormônios. E a gente, então, faz um tratamento que chama hormonioterapia. E fica Uhum. bastante tempo com os hormônios femininos bloqueados. Entramos na menopausa precocemente. Muitas das mulheres são bem jovens. Eu tive meu diagnóstico com 45 anos. Agora estou com 50. Mas ontem, por exemplo, nós fizemos um ensaio fotográfico com elas. E Sim. várias meninas que fizeram o ensaio ontem tiveram um diagnóstico na casa dos 30 anos, Uhum. né? E isso é doloroso, muito doloroso, porque a mulher sofre mutilações, né? Você é submetida a uma cirurgia mutilante e mutila aquilo que é o maior símbolo da feminilidade, que é a mama, né? Uhum. Você perde o cabelo, que é o segundo maior símbolo da feminilidade. Uhum. Então a sua autoestima vai lá embaixo. E isso dificulta também no tratamento, né? Porque o seu estado emocional fica bastante precário. Como nós passamos por isso, nós sentimos isso, e não precisa nem fazer muito esforço para ter empatia por quem está passando por isso, né? Sim. Porque a grande maioria das pessoas tem que tentar se colocar na posição da outra. Não, nós já passamos por isso, né? Então a gente sabe, né? Sim. A gente sabe o que é estar no tratamento. A gente sabe que tem dores, a gente sabe que tem um mau humor, as variações de humor, né? Um dia você está super feliz, no outro dia você acorda meio deprimida, e toma um remédio para melhorar o humor, que piora é, a depressão. Enfim, parece que é uma bola de neve, né? Quanto mais remédio você toma, mais efeito colateral aparece, e aí você tem que tomar mais um para combater o efeito colateral do outro, e assim vai. Nós É. vamos vivendo, né, Bem assim Claudinha? mesmo. É Né? bem assim mesmo, é verdade. Não, porque eu vou tomar um remédio para tirar as dores. Ok, você tira as dores. Mas aí você fica com o seu raciocínio lento, coisa que as pessoas também não sabem, na grande maioria, né? Que quando a gente está em tratamento de câncer, a gente tem uma diminuição da memória. Eu senti isso de forma muito clara. Uma diminuição da memória, da concentração. Até o jeito que eu dirijo, eu acho que eu mudei. Eu era bem mais agressiva no trânsito. Hoje eu tenho um pouco mais de cuidado, porque eu percebo que a minha atenção não é a mesma. Sim, E verdade. a gente vê que está entrando bastante menina aí, a gente É, agradece. bastante. Boa noite, menina. Boa Boa noite, noite, né? viu? Teve muito. Alessandra, Alessandra, a Alessandra fez Polinéia ontem. também entrou. Olha, Tem já entraram bastante meninas, várias. que bacana. A gente A agradece, Polinéia estava agradece. falando, a Ah, Polinéia estava falando sobre a cicatriz, né? Que ela não conseguia olhar para a cicatriz depois que ela tirou a mama, né? E realmente, é muito difícil. A gente sabe de tudo isso. e a gente passa um período bastante longo, né, tentando aceitar não só o diagnóstico, mas o que Sim. vem com o tratamento, né? Porque é o que eu falei, é um tratamento onde a mulher sofre mutilação, né? Eu não tirei a mama, mas eu tive que fazer uma esterectomia. Eu perdi o Uhum. meu aparelho reprodutor. Eu não tenho mais útero, eu não tenho mais ovário. Eu acho que um dos dias que eu me senti mais abatida na hora de subir para o centro cirúrgico, Uhum. além de você saber que você vai fazer uma cirurgia extensa, né?
além sim. de saber disso, me deu uma crise de choro que eu não sabia de onde vinha. Eu falava, Cíntia, você não precisa mais desse útero, você não precisa mais desse ovário. Já está tudo doente, já está tudo estragado, bota fora isso. Mas Uhum. a sensação de que você vai se tornar menos mulher é imensa, não dá para descrever. Não dá para Sim. descrever. Quando a gente deita naquela maca e pensa que vão mexer na parte mais íntima, na sua, na sua feminilidade, Sim, é sim. um sentimento muito forte. E É é uma também quando perda, você né? vai fazer a É uma perda. Mastec, né? Sim, sim, sim. E é quando É você algo vai fazer a nosso, né? Mastec. Sim, Exatamente. A Polinéia está falando empatia, realmente. é verdade. Falou, é verdade. Empatia. É, Nós temos que exercer a empatia e colocar em prática aquilo que a sim. gente ouve muito em teoria, né? É, é, a gente ouve, inclusive nas salas de aula, em pós-graduação de direito, falar sobre sororidade. Uhum. Os grupos de feministas falarem de sororidade. Mas, Uhum. na verdade, a gente vê muito pouca prática, né? Sim, E o que muito é a pouco. sororidade? Você sabe o que é a sororidade? É, diz a respeito, né, de um comportamento de não julgar as outras mulheres, né? E a gente tem essa Exato. mania, né, de querer julgar a outra sem saber o que está acontecendo com a outra, né, Cíntia? Exato, né? De se comparar, a gente é criada, nós vivemos numa sociedade onde a mulher é criada para essa competitividade. Ah, não, porque você tem que ser mais bonita que a outra, porque você Uhum. tem que ser mais atraente que a outra. É competitivo, né? Existe essa competição entre os homens, mas em outros campos. Sim, Mas entre as mulheres isso é muito forte, né? sim, muito. Tanto que às vezes você vê uma criança. Nossa, quantas vezes eu já ouvi isso na minha vida, né? Você vê uma menina na rua, de repente a menina não está dentro daquele padrão de beleza imposto, você fala assim, ai, coitadinha, tão feinha. É, Por que coitadinha tão feinha? Né? uhum. É Ela tem o verdade. corpo que Deus deu para ela. E a Sim, gente tem que parar de olhar para o do outro, sim, com né? certeza. E se E comparar, né? exatamente. E exercer a sororidade nada mais é do Uhum. que parar com essa competição, né? A palavra sororidade, ela advém de um termo latim, uma palavra latim, que é, que é soror, né? Soror, em latim, significa irmã. Uhum. Em italiano, a palavra irmã é sorella, um derivado da sororidade, do soro, né? E em Uhum. português, a sororidade a gente tem usado para descrever esse sentimento de irmandade, né? Uhum. Sim. E a gente tá, através desse grupo que nós unimos, tentando exercer essa sororidade de uma maneira bem prática, né? Que a Sim, gente está sim. tentando fazer o máximo que a gente pode, apesar das nossas limitações, até Uhum. físicas também, né? Que a gente não tem mais a disposição de antes do tratamento. Uhum. A gente está tentando, né? Não sei se a Sim. gente está conseguindo o máximo, atingir o máximo possível de mulheres, mas uma hora a gente chega lá, Com certeza. É né? através das atividades, compartilhando, né, as suas histórias, compartilhando o seu momento, né, entrando nos grupos, né, que a gente sabe que É, muitas vezes as mulheres, elas acabam se isolando, né, Cíntia? E não faz parte exatamente, de nenhum grupo. E o grupo tá para exatamente, ajudar, né? Porque muitas vezes é que eu exatamente. sempre falo em todas as lives, né? E quando você está no grupo onde tem só mulheres passando pelo mesmo problema seu, todos nós vamos entender. Porque muitas vezes você não Sim, precisa compartilhar com a família, você não né? precisa fazer força para ter empatia, né? A empatia Exatamente, vem automaticamente, porque você já passou por exatamente, aquilo. exatamente. Então é mais fácil até, né? Do que às Sim, vezes você ficar dentro de casa, sofrendo. Às vezes você não quer compartilhar com a família, mas estando nos grupos de apoio, você consegue, eu né? brinco com a mulherada, né? Porque a gente já fez alguns passeios, a gente já fez alguns encontros, né? Espero que venham muitos mais. Com certeza, bastante. Mas em um deles você estava até com a gente lá, né, Claudinha? Foi bom Isso, demais, né? Lá muito no bom. Spa Jardim da Serra, foi maravilhoso.
Aham, E eu costumo dizer que a gente tem sim, que a gente tem sim que praticar a sororopatia. aham. O que que é a soropatia? A terapia da sororidade. Vamos ser Verdade. Isso, irmãs, né? exatamente. Vamos Exatamente. nos unir como irmãs. Aham, E assim, a mulher tem uma necessidade tão grande de falar o que está passando, né? E sim. muitas vezes o marido não entende, o pai não Aham, entende, o irmão não entende, o amigo não entende. Às vezes até uma aham. outra mulher não entende, porque Sim, sim, ela não está passando pela mesma coisa, então ela não consegue entender o que você e- está descrevendo. sim. Nada melhor do que a gente no grupo, que está todo mundo no mesmo barco, né? Mesma situação de Todo quem já mundo no mesmo passou, barco. né, pela químio, que fez a perca do cabelo, que já fez a retirada da mama, ou a mesmo, né, que fez a esterectomia, quer dizer, todas nós que estamos ali já passou em algum momento, já Exatamente, enfrentou alguma situação delicada, né, assim, que exatamente. até Se ontem não por mesmo a gente todos estava os comentando, estágios, sim, né, a gente estava comentando ontem, né, e tem todos os períodos, tem todos aqueles estágios que a gente conhece. Ou todos, uma já passou por todos, ou está passando por algum momento daquele. Mas aquilo exatamente. passa, né, Cintia? A gente tem que lembrar disso, né? Aquele Que momento passa. passa. Vai passar aquele momento. Talvez o tratamento no seu caso seja um tratamento permanente, né? Você Sim, sim. de É, repente tem uma metástase e você não vai se livrar do é, tratamento. Mas é. você tem que O curtir a tratamento sim. vida, você tem que curtir a vida enquanto você vive. Porque a Sim. gente não sabe o dia de amanhã. Tem muita gente que fala, ai, tá com câncer, coitadinha, vai morrer. Todo mundo vai morrer, né? Todo mundo vai morrer. Até aquele que falou isso. A gente não Sim, sabe quando, né? De repente a exatamente. gente tá lá, ai, coitadinho, vai morrer, mas vai saber se amanhã você não é atropelado por um ônibus. Sim, Entendeu? verdade. Você não vai Com morrer certeza. necessariamente pelo câncer. De repente Sim, você pode morrer por outro motivo, lógico, todo mundo vai morrer. E eu todo acho que mundo, isso né? também, e O eu acho que ciclo, isso né? também é, eu acho que também é uma função da gente, né? Tentar mostrar para todo mundo e tentar fazer com que as nossas companheiras de luta, porque é uma Aham, luta, né? sim, Nada mais do que uma grande luta, fazer com que as nossas companheiras de luta aceitem a própria mortalidade. Porque é difícil a aham, gente não aceitar que a gente é ser mortal, né? sim, A gente é fala verdade. tanto de Deus, de religiosidade, mas aceitar que a gente vai morrer é difícil, né? É difícil. É muito É muito difícil. difícil. E quando a morte faz assim, ó, na sua porta, fala, opa, tô aqui. Aí o Verdade. negócio pega, Com né? Mas certeza. a gente, a gente tem que lutar contra ela com unhas, dentes Aham, e botar ela para correr e deixar ela voltar outra hora, porque ainda não tô afim. Não, exatamente, exatamente. É o que a gente sempre fala, né? Que eu pessoalmente falo muito, que eu falo que eu vivo a vida, eu não vivo a doença, o câncer. Então, eu sim, quero ver o câncer, ele está aqui no momento, mas eu não vivo ele. Eu não vivo ultimamente, eu estou com câncer, Não, eu vivo a minha vida, um dia após o exa- outro, não é verdade? exatamente, exatamente. Se você focar só nisso, você não vive. Você vai viver se lamentando, você vai viver Sim, uma grande angústia. O que eu acho que a gente tem que fazer é justamente isso, se unir e aproveitar ao máximo, uma ajudando a outra, como agora nós vamos fazer a viagem, né? Vamos fazer a sim, viagem, ok. Você pode pagar à vista? Ah, posso. Eu pago à vista. Se você não pode sim. pagar à vista, pode pagar em três, quatro. Quantas vezes você pode pagar? Ah, posso E, pagar em quatro. Tá bom, dá para fazer. Mas vamos junto, vamos participar, vai ser bom, né? Vamos é, curtir, porque a gente tem que curtir todos os momentos. E, sim. e quando a gente está junto é tão bom, né, Claudinha? Nossa, é maravilhoso, né? Eu falo que as viagens que a gente já fez, né? Que essa vai ser a terceira, né? Esse ano que a gente já fez, se Deus quiser. Uhum. Quando você volta, a gente volta renovado, né? A gente volta com assunto, já volta querendo fazer outra viagem, né? É um encontro, é um Parece que, momento muito único, né? parece que até as dores que a gente sente diminuem, não parece? Com certeza, com Não sei se certeza. sou só eu, mas eu sinto até menos dor. Esqueça um Com pouco certeza. delas. E Ajoelha para tirar foto. É muito exatamente, bom. né?
as meninas voltam a ser criança, né? Como na última Né? viagem que a gente fez, e foi maravilhoso, né? Aquela Então, assim, mulherada gigante escorregando na rampa um foi caixote de muito papelão. bom. Então, Exatamente, né? é A demais, é gente sabe demais. disso, isso é muito bom mesmo, né? E isso só dá, né, Cíntia, na verdade, quando a mulher, ela se propõe a viver, né? Sim, Mesmo que a gente sabe sim, que a gente tem momentos que é muito complicado, tem momentos que você sim, precisa ter internações. Esse ano mesmo eu já fiquei internada 2 vezes, né? sim, Em sim, janeiro eu fiquei internada, em sim. julho agora eu fiquei 2 semanas internada. Então tem os A momentos gente, difíceis, sim, tem momentos bem ruins, coisas que você nunca sim, experimentou na sua vida. E às exato, vezes tem, você fica até sem explicação do porquê que você teve aquilo. Esse ano eu tive uma convulsão. Eu nunca aham, tive uma convulsão na minha vida. Ah, por que você teve uma convulsão? Ah, vamos uhum, fazer o rastreamento tudo de novo. Vamos ver se tem sim, uma metástase aí no cérebro. aham, Aí você fica naquela tensão, naquele desespero enquanto não sai o resultado. Aí sai o resultado. Você respira aliviada. Ui, graças a Deus. Não tem mais um para eu lutar, né? verdade, E, e é assim, né? A vida do paciente oncológico é um sobe e desce, né? sim, A gente está numa montanha russa. Um dia você está sim, super bem, levantando os braços para cima, fazendo. "Ah!" Aí chega lá embaixo, você fica bem dorocochô. sim, Mas é sim. assim, né? É a Eu vida, acho né? É um dia após o outro, né? Não tem exatamente. outra forma, né, Cíntia? Não tem. Fala assim, alguém me pergunta assim, mas você fica o tempo todo assim, né? Sorrindo. Eu falo assim, olha, é difícil. Tá todos os dias, você está bem todos os dias. Mas os Sim, dias que eu tô bem, eu quero viver aquele momento, né? Eu com quero estar certeza. naquele momento, né? É, Mesmo que eu sente dor, sim, mas eu tenho que continuar. Porque se a sim. gente for encostar, a gente fica o dia inteiro em cima de uma cama. Mas a Aí gente eu não acho pode deixar. Aí eu acho que a doença toma conta, né? Sim, com certeza. Aí você tá deixando aquilo que não te faz bem tomar conta. Então Aham, a gente exatamente. realmente tem que lutar contra isso, né? Tem Sim, dia, por com exemplo, eu certeza. moro no sobrado, né? Quando chega Aham, à noite, principalmente à noite, né? Não sei se com você é assim. Mas quando chega à noite, parece que todas as juntas dos membros inferiores enferrujam, mas enferrujam assim com uma absurda. Para subir a sim, escada sim. é uma novela. É. E aí eu tava tomando um remedinho. E esse remedinho estava me causando outras novelas, inclusive essa convulsão que eu falei que eu tive. Eu quer Aham, saber? Vou encarar a dor. Não quero mais encarar esse remédio, não. sim. E tá melhor assim, entre aspas, né? Aham, Porque vamos lá encarar a dor, mas a gente não vai ter surpresa de ter sim. piripaque na rua, dirigindo, né? Então vamos encarar a É dor. verdade. É verdade. Porque para Cíntia, mim foi um. Oi, eu ia falar diga. para você compartilhar um pouquinho para nós como foi o seu diagnóstico. Para O as meu, meninas entenderem um pouquinho, como que foi, como que você se superou depois de tudo isso. Conta um pouco para nós. Eu conheço só um pouquinho da história. eu já contei um pouquinho para aquelas que me É, conhecem, mas tem algumas que eu não conheço. isso. E E já aí a estão gente aqui no acaba grupo que eu vi compartilhando. e É, agradeço muito por estar aqui assistindo a gente. Então, eu tive meu diagnóstico e no dia, a gente grava até as datas exatas, né? Eu sim. tive meu diagnóstico, eu abri o meu laudo escrito carcinoma do talo invasivo no dia 4/12/2018, Uhum, faltando 19 dias para o meu aniversário de 45 anos, 46, né? E a hora que a gente abre aquele diagnóstico, seu mundo você perde o chão, né? Você fala, bom, uhum. agora acabou. Tenho que fazer tudo que eu tiver que fazer, porque acabou, né? Mas isso é coisa do passado, não é não? Sim, A com gente ainda certeza. vai viver muito tempo depois desse Muito, diagnóstico. E a muito. gente tem que tentar viver com qualidade. Então, Sim. quando foi em fevereiro de 2019, eu escolhi fazer, no meu caso, eu Uhum, tive a opção, né, de escolher entre retirada somente do quadrante ou da mama completa. uhum, Eu senti segurança no meu médico, agradeço muito porque o doutor Alessandro
Foi ele que entrou na minha vida, assim, né? E ele falou, não, Cíntia, o seu tipo de câncer, ele pode voltar na mama ou em qualquer outro lugar. Você tirando a mama ou não, não vai fazer muita diferença. Você retirar a mama vai ser só uma segurança emocional para você se sentir segura. Mas a necessidade de retirada da mama não tem. Você tem a necessidade de tirar o tumor, né? Então, eu optei por tirar somente o quadrante. Aí fiz a primeira cirurgia, no dia 8 de fevereiro de 2019. Correu tudo bem, graças a Deus, foi tudo bem. Voltei para casa, aquele período de recuperação. 20 dias depois a gente volta para ver o resultado do laudo, né? O que deu, né? Porque eles fazem o tal do anátomo-patológico e o imunohistoquímico, né? Que vai ser o determinante do seu tratamento. Uhum. Aí volta o médico fala assim, desculpa, minha amiga, mas eu não consegui tirar tudo. Você vai para outra cirurgia. Uhum. Aí ele pergunta para mim, e agora, você quer que fique a mama? Ou que tire tudo? Eu falei, não, pode deixar meu tetezinho aí. Tirar só o que tá podre. E Uhum. fui para outra cirurgia. Retirei, aumentei a margem de segurança, né? Eles chamam só de aumentar a margem de segurança. Então, aumentar a margem de segurança. Um mês e meio depois, eu fiz a primeira cirurgia no dia 8 de fevereiro, a segunda no dia 21 de março. Uhum. Correu tudo bem, para casa, recuperação ótima, maravilhosa. Sempre tentei me exercitar, isso ajudou muito nas minhas recuperações. Aí voltei, né? Depois de 21 dias de novo, para ver resultado de anatomopatológico e imunohistoquímico. Ufa, dessa vez foi tudo. Tirou Ai, tudo, a margem de segurança está livre. uhum. Aí sim, o médico determinou qual seria o meu protocolo de tratamento. Eu descobri o meu tumor, ele estava bem pequenininho. E eu descobri, porque eu sempre fui muito persistente nos exames preventivos, né? Nunca deixei de fazer uma mamografia. A partir da idade que o médico começou a passar o pedido de mamografia, todos os anos eu fiz. Sempre Uhum. fiz mamografia, Papai Nicolau, aquilo que a gente tem que fazer, né, Claudinha? Sim, Né? sim, sim. A mulher que não faz, ela está sendo negligente consigo, Sim, com certeza. né? Porque é através desse exame que a gente vai descobrir o monstrinho. Se a Sim. gente ficar esperando o monstrinho aparecer, ou Ele você não vai sentir no aparecer. tato, essa Não. conversa de, faça o autoexame, ok, faça o Uhum. autoexame. Mas provavelmente você vai sentir o monstrinho só a hora que ele estiver grande. O meu, Sim, ele estava muito próximo ao músculo torácico. Então ele ia ter que estar do tamanho do abacate para sentir, porque eu tenho o seio grande. sim. Até sentir o tumor ia demorar muito, Uhum. muito tempo. Então, ok, fiz a segunda cirurgia, fiz 35 sessões de radioterapia, Uhum. fui dispensada da químio, porque os meus linfonodos estavam livres. Eu retirei os linfonodos, mas eles estavam livres, foi feito anatomopatológico, e o aumento no tamanho deles era só uma reação do próprio organismo, né? Tentando Sim. combater aquilo que ele não conhecia. E aí eu fiz só a rádio e iniciei já quase que junto a hormonioterapia. Durante a rádio, para mim, foi assim, os primeiros 15 dias tranquilíssimo, não sentia nada. Depois de 15 dias, aí começa o efeito cumulativo, né? Aí Sim. começa aquela exaustão absurda. Até os primeiros 15 dias eu fazia academia. Ia para Uhum. academia depois de fazer radioterapia. E o médico falava, faça, faça, porque vai ajudar, né? Uhum. O seu Sim. músculo cardíaco, vai ajudar em todo o restante do tratamento. Não pode parar, não pode parar, tá ok. Né? Eu, boazinha, fiz musculação Seguiu direitinho. até direitinho. Fiz musculação até a 15ª sessão. Dali pra frente, aí eu falei, olha, sinto muito, mas agora não dá mais. Ainda mais, o cansaço é Sim. muito grande, e eu não tenho como. Mas, Cíntia, enquanto você conseguir subir, descer a escada, sobe, desce, caminha dentro de casa, não para, Sim. não para. Ok, boazinha, fiz. E correu tudo Seguiu bem. direitinho. Passei Aham. aqui a radioterapia, assim,
tendo lá os meus efeitinhos colaterais, mas nada que tenha me matado. Tô aqui, né? Bem pelo sim. contrário, me salvou. É verdade, é verdade. E comecei a hormonioterapia junto. Um ano depois do início da hormonioterapia, eu tive alguns problemas de os efeitos colaterais bem fortes mesmo no meu ovário, no meu útero. Uhum. E era tanta coisa no laudo lá que eu nem me lembro. Aham. Eu nunca tive nada de útero, nunca tive nada no ovário, mas infelizmente o remédio, o meu organismo não aceitou muito bem a tamoxifeno. Não é assim Ah, para todas, né? sim. Tem São muitas mulheres que exceções. se dão super bem, que fazem o tratamento, né? Durante Sim, os 5, 10 anos com tamoxifeno e vão numa boa. sim. E aí comecei com muita dor, rigidez articular, sabe aquelas coisas que a gente sabe, né? Meus Sim. olhos comecei a ter uma diminuição da visão, comecei a ter umas moscas volantes. O meu fígado ficou com esteatose hepática acentuada. Ou seja, não estava. O remédio Aham, não tava bom, né? Aí aham. fiz a cirurgia, fiz a esterectomia total, tirei até colo do útero, tudo que um dia pudesse dar problema. Falei, doutor, arranca fora. Sim, Mas não sim. foi fácil, é o que eu falei para você. Deitei na maquinha para subir para o centro cirúrgico Sim. e comecei uma choradeira que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Uma crise de choro assim. A enfermeira, cheguei lá no centro cirúrgico, calma, minha filha, calma, vai dar tudo certo. Eu falei, você não precisa mais disso, não. Você tem filhos? Tenho 2. Você não precisa mais disso, não. Isso daí agora só vai te fazer mal. Eu sei disso, mas eu não sei o que está acontecendo dentro de mim. Era uma sensação muito estranha. Muito Aham. estranha. É. Talvez Freud explique, porque eu não entendi. E racionalmente, eu pensava assim, tia, você não precisa mais disso, por que você está nesse desespero? Mas era uma sensação muito horrorosa. Fiz a cirurgia, me recuperei muito bem. Graças a Deus, não precisei nem de fisioterapia, porque a grande maioria das mulheres que fazem a esterectomia, como é uma retirada de um órgão grande, né? É quase um Sim, quarto do nosso, né? sim. Se você for medir nosso É, abdômen, é quase um quarto, né? Ou é até um bem pouco grande. mais. Sim, é É, bem. eu tive uma recuperação bem rápida. Eu também estava num período bem ativo, estava fazendo academia, musculação. Então, nem para sentar, levantar da cadeira, eu não sentia dificuldade. Para mim foi muito tranquilo. As pessoas até ficavam espantadas, né? Porque a minha mãe fez esterectomia muitos anos atrás, por outras razões, porque antigamente qualquer coisa tirava útero ou ovário, né? Sim, sim, sim. E eu me lembro da recuperação dela, foi um terror. Ela ficou uns 3 meses que nem o abdômen ela conseguia esticar. É E verdade. eu em 15 dias já estava sassaricando. 15 dias eu já nem na cama ficava mais nada. Aham. E dali pra frente eu mudei o remédio, né? Sim. Troquei o tamoxifeno pelo anastrozol, porque eu entrei. Aí eu me entrei numa menopausa definitiva, né? Uma Sim. menopausa cirúrgica, mas é definitiva, não tem mais como. Mentira, não E tem como aí, voltar atrás. não, não dá para botar de volta. Não. E dali para frente eu comecei a usar o anastrozol, diminuiu bastante meus efeitos colaterais. Tenho alguns ainda, mas eu considero Aham. assim, tá, às vezes me incomoda. Tem dia que eu não tô muito bem, não tô muito afim. Sim. Mas não me abate. Não me abate como estava me abatendo o tamoxifeno. Aham. Isso, basicamente isso. A minha saga até que foi bem curta. Eu Aham. não tenho muito do que reclamar, porque muitas fazem quimioterapia durante um longo tempo, né? E eu, graças Sim. a Deus, não tive nada disso, não tenho metástase. O Aham. meu câncer não é metastático. O tratamento Aham. é longo, porque o tipo de tumor que eu tive é o HER positivo, né? Aham. Não é o triplo negativo, é o HER positivo. É. Então, eu faço bloqueio hormonal, o que muda muito a nossa aparência também, né? Sim, Porque... sim. Vai falar para mim que você Tipo, emagreceu depois que você começou a hormonioterapia? não, Não, imagina. de jeito Ah, nenhum. A gente... só levantou uns novinhos na balança, assim, ó. É só, né? E aí o médico É, fala, minha filha, você não pode engordar. Você é, não pode engordar. E você fala, mas doutor, você tá me dando um remédio que engorda. Como é que eu faço? sim, Ah, sim. fecha a boca, faz exercício. Ok. Aí você fecha a boca,
faz exercício, acontece uma coisinha assim, aí você volta e engordar tudo de novo, É verdade, Cíntia. É né? bem complicada essa fase aí, né? Eu sempre fui Sim, cheinha, sempre fui cheinha, sempre. Teve um tempo na minha vida que eu consegui eliminar muito peso, né? Aí, quando eu tive o diagnóstico, eu abri mão de tudo. Eu falei, chega, não vou fazer mais nada. Eu vou deixar rolar, né? E foi quando eu comecei a ganhar mais peso, porque junto com as medicações, junto com a hormonioterapia, então a tendência é aumentar mesmo. E a gente sabe que o nosso organismo, ele fica todo bagunçadinho nesse período. fica. Parece que Até se quando você, ajustar. parece que quando você está começando a se adaptar com o medicamento, alguma coisa acontece Isso, que você tem que mudar, né? E aí exatamente. teu organismo tem que se readequar todo de novo. Exatamente. Assim, no meu caso, eu faço uso de Zoladex, né, a cada 21 dias, o Eczema, Uhum. né, que é para os ossos, e eu faço a quimioterapia também, e a Oral, né? reposição do hormônio oral, né, eu tomo lestrozol, que é o Femara, né, eu tomo 20, direto, né, na verdade eu não paro ele, né, ele é Sim, contínuo, então assim, mas ele sim. tem os efeitos dele, né, às vezes você fala assim, Ah, eu perdi um pouquinho de peso aqui, um pouquinho ali, mas é muito complicado, né? A gente sabe que pacientes, nós, né, pacientes oncológicos, é muito complicado, porque você toma muita medicação, né? sim, Ressalva aquela paciente que já está em remissão, né? Que já está só no protocolo de acompanhamento, que não de toma nenhuma acompanhamento. medicação. Então é mais Sim. fácil. Mas no caso da gente que ainda faz uso de alguma medicação, às vezes até para comer é difícil. Você não se sente bem nem para comer, muitas vezes. Não Ah, é eu me sinto verdade? bem para comer sempre. Não tem esse problema, não. Comer é comigo Ai, mesmo. eu sei como eu entendi. Eu sou um pouco complicadinha para comer. Tanto que as Às pessoas vezes olham para mim e falam, mas você come muito? Porque a gente não come muito. Mas eu gosto de beliscar umas coisinhas, entendeu? é os belisquete que engorda, né? É aqueles Exatamente. belisquete que engorda. E que muitas É. vezes eu até brinco aqui em casa, né? Ai, preciso um pouquinho do meu antidepressivo, chocolate. Ah, isso é Gente, eu sou chocolatra. terapia, né? E às vezes Terapia, eu tô com sim, aquele melhor que azedume, aquele mau humor, ai, como um uhum. pedacinho de chocolate, dá até aquelas borboletinhas no estômago, assim, ai, que paz. É Não, bem assim mesmo, é bem assim mesmo, né? É algo assim, é, bem assim. E então você fez as rádios, você não teve nenhuma lesão quando você fez as rádios, tive. sempre foi Lesão tranquilo. na mama, sim, lesão na mama, Uhum. sim. É, fiquei, como eu brincava com o pessoal, ah, eu vou pro micro-ondas cozinhar a maminha. E realmente cozinhei a maminha. A maminha ficou uma beleza. Sim, sim. Fiquei com a cor da minha mama. Eu sou bem branca, né? Bem branca mesmo. E Uhum. ficou assim. Vou mostrar aqui. Ficou assim. Ah, nossa, bem Né? vermelho, Aqui. né? Ai, É, igualzinha. bem vermelho, fica mesmo. É. E sim, doía, né? Levei muito tempo para perder aquela dor da mama, né? Porque eu não podia nem encostar. Mas Uhum. agora até dormir de bruço eu tô conseguindo. Ai, que Que a vida, maravilha. Tá a vendo? vida Tudo inteira passa, eu. né? Exatamente. A vida inteira eu dormi de bruço e o bruço era meu jeito mais favorito de dormir, né? Digamos assim. Sim, sim. Porque chegava no meio da noite, às vezes eu acordava porque eu tentei virar de bruço e aí a mama gritou, né? Uhum. Aí eu acordava para deitar de lado de novo porque não dava para virar o bruço. Sim. É assim, é assim, É, a gente vai se adaptando. Se não dá para dormir de bruço, você vai dormir de lado. Se não dá para dormir de lado, você vai dormir de barriga para cima. sim, sim, E você vai adaptando, adequando sua vida conforme vão vindo os desafios, né? Os sim, sim, desafios. sim. Uma coisa que eu ouvi, e que agora eu tomei para mim, como uma frase minha, Uhum. foi uma das nossas meninas aí do grupo, que Uhum. falou assim, quando eu tive o diagnóstico do câncer de mama, o primeiro pensamento qual é? Por que comigo? Né? Por que que isso está acontecendo comigo? Eu Sim. sempre tentei levar uma vida saudável, sempre me alimentei bem, né? Uhum. Assim, a Sim. gente come uma gordurinha de vez em quando, Uhum. chocolatinho, mas amo comida, amo comida. Uhum. Cozinho, assim, acho que cozinho muito bem. Adoro a comidinha italiana, né? Dá pra ver do que eu sou descendente, né? Sim. Então,
sempre me alimentei muito bem, nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei, nunca piquei, né? Aham. Aí você fala assim, meu, por que comigo? Tem tanta gente que faz tanta cagada, tem que ser comigo. Aí a pessoa, a nossa Vilminha, né, Aham. aí do grupo Por Nós Mesmos, fala assim, mas por que não comigo? Porque na realidade o câncer acabou sendo um divisor de águas na minha vida. Tenho Cíntia de antes do câncer e tenho Cíntia depois do câncer. E o câncer foi aprendizado. E eu acho que é para todas nós, né? Quem não aprende alguma coisa com o câncer, então, eu não sei, né? Tem que reavaliar um pouquinho. A Sim, gente sim, aprende muito com câncer. sim, Muito, sim. né? É. E, e principalmente a gente aprende a ser um pouco mais solidário com o outro, né? Porque nem todo mundo, eu costumo dizer que nem todo mundo teve a mesma sorte que eu. Teve quem descobriu o câncer mais avançado, né? Eu descobri, ele era um grãozinho de, sei lá, ele era do tamanho de uma lentilha. Tem gente que Uhum. já descobre ele do tamanho de uma laranja. Sim, Hum? sim, sim. E outra coisa, né? A gente sabe que existem tipos e subtipos de câncer, né? É o É. câncer do talo massivo, é o in situ, é o laminal A, laminal B, nome Sim, disso, nome aquilo. Ele tem 850 mil nomes agregados nele mesmo. Um tumor é todo. Ninguém tem um. Parece que ninguém tem um câncer exatamente igual ao do outro, né? E parece não, que cada pessoa reage de uma maneira diferente também aos sim, tratamentos. sim. Né? Cada um vai reagir de uma forma, cada um vai ter sensações diferentes, cada um vai fazer a químio, a rádio, vai ter outras sensações, né? É para cada Sim, um. É para cada um. sim, Eu falo que o câncer ele vem para as pessoas de uma forma única para cada pessoa, né? E não, eu que nem eu sempre eu penso, não queira comparar o câncer que eu trato com o câncer o seu. É diferente, sim, sim. né? O meu A gente organismo pode reage até de um tomar a mesma jeito, medicação, mas são exato. cânceres diferentes, E né? São mesmo que sintomas. sejam os mesmos, né? Mesmo que seja o Sim, mesmo tumor, o mesmo tipo, vai. Mesmo que seja o uhum, mesmo tipo, o teu corpo pode reagir totalmente diferente ao medicamento do que sim, reage o meu, né? totalmente. Sim, com certeza, né? E isso a gente sabe, né, Cíntia? É algo assim, Ou, quando eu fiz a radioterapia, eu fiz a radioterapia porque eu trato um câncer de mama metastático. Eu tenho eu câncer sei. ósseo, né? E quando eu Uhum, fiz a radioterapia, a primeira vez que eu fiz a radioterapia, eu tive uma lesão tremenda, né? Na região sacra. Então queimou muito. E eu percebi um ardor na região sacra e eu imaginava que fosse o processo da rádio. E passou uns dias, o meu esposo que percebeu. Eu sempre falo, você está bem vermelha na região aqui da sacra. Eu falei, nossa, mas você está ardendo. Aí quando ele tirou uma foto que ele me mostrou, tinha uma lesão horrível. Por fora estava feio. Imagina por dentro, que a gente sabe que a radioterapia é algo que vai ficando dentro de você e vai agindo com o tempo. Você vai fazendo, sim. mas aquele monte de radiação fica dentro da gente. E, né, E que nunca na mais, verdade, né? exatamente, entendeu? E aquilo vai cozinhando por dentro. Então, assim, aconteceu comigo, né? Aí da outra vez que eu fiz, a segunda vez, já não teve mais. Já não teve mais, entendeu? Tanto Sim. que eu perguntei para a médica, eu falei assim, doutora, eu vou fazer de novo, no mesmo local, eu vou ter nova queimadura. Ela falou, não, não vai ter, não. Pode ter certeza que Então, não vai. as pessoas normalmente pensam assim, eu vou fazer radioterapia, vou queimar, vai ser assim, assim, assado, porque o fulano falou que com ele aconteceu. Uhum, Mas você fez uma radioterapia que te fritou. sim, Depois você fez novamente e a reação foi diferente. Ou seja, o médico mudou a sim, intensidade da radiação, mudou o feixe de radiação e uhum, mudou o tipo de radiação, sim, né? sim, sim. Porque E foi aquela muito outra que você tranquilo. fez te agrediu demais, Nossa, né? muito, Cíntia. Foi algo assim, é aquilo que eu falo, né? Foram momentos que eu vivi, né? Logo foi no início, eu fiz a primeira radiação, a primeira radioterapia em 2019, que foi logo que eu iniciei o tratamento.
Aí quando Quando foi eu fiz. 2020, um ano depois que eu tinha feito a primeira, eu fiz a radioterapia, né? E E a foi reação foi minha diferente. preocupação. Totalmente, totalmente diferente. Não tive nada. Foi muito tranquilo, não queimou, não lesionou, foi super tranquilo, né? Então, Sabe assim, foi algo bem diferente da primeira. por isso que a gente sempre fala, né, quando a gente está em reunião com as meninas, que a gente sai, que a gente faz nossa viagem terapia, nosso teatro Sim, terapia, sim, e outras terapias alternativas que a gente faz, né, as reuniões de, vamos fazer ensaio sensual, vamos isso, fazer. Isso para mim tudo é terapia. É sim, terapia porque trabalha a nossa cabeça o lado bom, né? A gente não fica sim, naquela sim. coisa, não, de que eu tô doente, eu tô em tratamento, não posso fazer nada. A gente pode fazer Uhum, tudo. sim, Aliás, a gente pode, a gente deve, né? Fazer tudo. com Vamos certeza, viver. Enquanto exato, tiver ar nos nossos pulmões, vamos aproveitar, com né? certeza, com certeza, E, com e certeza. nunca comparar as reações que você teve no seu tratamento com as da sua companheira de luta. Sim. Porque cada uma reage de um jeito, cada corpo reage de um jeito. A tua Uhum. dor é sua dor, não é minha dor. A gente tem que ter empatia, sim. Mas nunca falar assim, aqui tá doendo mais do que em você. Tá doendo mais em você do que em mim, é lógico, porque tá doendo em você, né? A minha Sim, dor você não sente, e eu também não sinto a sua, mas a gente pode tentar se colocar no lugar do outro, né? sim, Exercendo exatamente. empatia. Sim, com certeza. Sempre, né, Cíntia? Sempre, né? Com certeza, com Eu acho certeza. que você não ajudar, né, ter aquela empatia com a sua amiga, com uma outra mulher, até mesmo com o homem, né? Porque o homem também sofre muito, né, em relação ao Sim, tanto que diagnóstico nós de vamos fazer câncer. agora a nossa viagem com os casais, né, Cláudia? Isso, Aí você e exatamente, seu né? marido, nós vamos fazer com casal, por Isso, quê? Porque a gente sabe, eu sou casada, tenho sim, 26 anos de sim, casada, 31 de relacionamento. sim, E a gente sabe o quanto afeta também o nosso parceiro, sim, com né? certeza. Afeta muito. Positivamente, em algumas coisas positivamente. Uhum. Às vezes ele muda aquilo que a gente lutou a vida inteira para dar aquela mudadinha, ele muda. Tem Verdade. umas coisas que ele muda assim, sei lá, acho que agora eu vou mudar, vai. É. Né? Agora vamos abrir mão. É, mas ele sofre junto, né? Sim, muito, né? Quem fica Muito. com você no hospital quando você está internado? Ele, o meu esposo, sempre. Quem te acompanha Ele na fica comigo. consulta quando você tem uma má notícia e ele está do teu lado ali, pega na tua mão, calma, vai dar tudo certo? Exatamente. Né? O meu esposo, ele fala assim, né? Ele fala, olha, Cláudia, se fosse comigo, tudo isso que você já passou nesses 3 anos de tratamento, de diagnóstico, talvez eu não estaria. Eu não tenho a mesma. Ele fala que ele não tem a mesma força que eu tenho. É Eu falo assim, engraçado mas porque eu não também é? imaginava que eu não tivesse essa força toda, mas é engraçado que vem Uhum. uma força, não sei de onde, Sim, né? é, E a gente descobre que a gente tem essa força que nunca imaginou que tivesse. Porque, na exato. verdade, você está enfrentando a morte, né? Sim, Existem outras doenças mortais? Ok, existem. Mas o uhum. câncer, a vida inteira você ouviu falar que o câncer mata, Sim, né? Eu vi sim. todos os meus avós, avó, todos morrerem de câncer. Uhum. Então você tem um diagnóstico de câncer, você fala assim, acho que chegou a minha vez, né? Mas não é assim não, não é Não é, assim não. A não gente é, tem que aceitar, tem o não é. câncer, tem o câncer. Não se envergonhar também, porque a culpa não é sua, Sim, sim. né? É compartilhar, né, Cíntia? Eu falo Exatamente. que quando você recebe um diagnóstico, né, seja um homem, seja uma mulher, né, você teve o diagnóstico, compartilha com aquelas pessoas ao seu redor que você sabe que vai somar com você, né, que vai estar Exatamente. junto com você, né? Agora você Você falou não uma sai, coisa importante. Depois que a não é? gente tem o diagnóstico também, acontece um filtro na nossa vida, né? Sim, Você muito. começa a conhecer quem são as pessoas, aquelas Uhum, que realmente gostam de você, aquelas que realmente te querem perto, e as uhum, que simplesmente se afastam, sim, né? Sem sim. explicação, sem motivo, talvez, não sei, porque tem medo? Não sei, eu Uhum, não sei. Mas o que acontece, acontece. Muita gente se afasta de acontece. você. Mas do Acontece, mesmo né? jeito que alguns se afastam, outros se aproximam muito mais. E aí sim Sim, você conhece quem gosta de você.
É né? Porque é verdade. aquele que você chegou do hospital, vem tomar um café na tua casa, isso é uma delícia. Você fala, Sim. nossa, essa pessoa está se preocupando comigo. Veio aqui me Aham. dar um beijo, me dar um abraço, né? E é um Sim, ato tão simples, tão, sim. tão, assim, não tem dinheiro que pague, Não. Até né? uma mensagem, né? Aquela mensagem, olha, eu não estou fisicamente aí, mas eu estou Sim, de coração, mas eu estou em estou em pensamento, né? pensamento. Até isso ajuda Tô muito, né? orando, tô torcendo por Orando você. por você, Ou exatamente, seja, né? você está na cabeça daquela pessoa, você sabe disso, né? Exatamente, entendeu? Você tá lá, a pessoa tá pensando em você. Então, tudo isso reflete na gente. Às vezes Ai, deixa eu as te pessoas interromper. A Gi tiram. escreveu aqui, amo vocês. Também te amo, Gi. As meninas que estão nos assistindo, olha, vocês são maravilhosas, meninas. Eu amo muito vocês, viu? Eu falo que a gente ganhou não somente amigas, mas uma grande família, né? A gente se Irmãs, formou irmãs. irmãs, então, Significado da assim, sororidade é irmãs, irmandade, muita irmandade, né? A né? gente ganhou Nós uma ganhamos irmandade muito irmãs. grande, muito, muito. É onde a gente divide, né? Todos os nossos momentos. E isso é muito gratificante, Sim. né? Muito, muito, muito Isso mesmo. não quer dizer que sempre você vai concordar com todo mundo, né? Sim, Às vezes a pessoa fala alguma coisa, você não concorda, sim. não é por isso que você deixou de gostar dela, né? Não, de Certo? maneira alguma, né? Eu falo que a gente te respeita, né? Aonde acaba o seu respeito, começa o meu, né? Os nossos Sim, limites, né? Então a gente sim, acaba respeitando muito isso, né? Os limites sim. de cada uma, é aquilo que você falou. Nem todo dia a gente está bem, nem todo dia você Exatamente. acorda. Nossa, hoje eu tô Bem-humorada. Hoje eu tô maravilha. assobiando, vendo passarinho Tem dia que verde. você Não é vai assim. acordar quietinha, murchinha, ali no seu cantinho, né? De E mau com o passar humor. do dia, exatamente, E né? Você aí dia entra o pensar, maridão, né? Porque tem dia que, é, coitado, é ele que tem que aguentar, né? Não tem já outro acorda com você pra aguentar. rosnando. Levantou por quê? Você me acordou. É bem assim mesmo, né? É algo assim muito, muito gratificante, né? De estar junto com as meninas, com todas, né? Sim, Falo que sem assim, dúvida. eu tenho um grupo aqui em Mauá, que é a Cláudia Amigas do Peito, né? Abrir a oportunidade para quem quiser fazer parte desse grupo, Cláudia Amigas do Peito. Eu resido aqui em Mauá, mas a gente está somando, né, Cíntia, na verdade. A Cíntia vai falar um pouquinho Sim, sobre a ONG, né, por nós é, mesmos. Então, eu falo assim, conversando com a Cíntia, com a Cléo, não tem que ter essa divisão. Nós somos todas, aquilo que a gente está acabando de falar, da empatia, de estar todo mundo juntas, né? Então, assim, a gente tem que somar e juntar e para fazer algo sem dúvida. muito bom. A sua ONG não é mais cor-de-rosa do que a minha. Nem a Exatamente. minha é mais cor-de-rosa que a sua, né? Porque a gente tem que abraçar todos que estiverem precisando de um pouquinho de afago na alma, né? E tem tantas que não têm esse afago, porque a gente sabe que durante o Exatamente. tratamento existem muitos relacionamentos que acabam, Sim. né? Ou porque já não estavam bem, talvez porque o homem não conseguia encarar aquela situação. Enfim, muitos relacionamentos acabam. E Sim. muita mulher fica aí perdida, né? Sem ter um apoio emocional. E eu acho que isso Sim. que a gente está fazendo é muito bom. Bom pra gente, porque a gente está fazendo, eu me sinto muito bem. Eu me Uhum. sinto muito bem, né? Eu já cheguei a Sim. ouvir pessoas perguntando assim, mas você também está doente, você fica fazendo isso para os outros e para você? Eu falo, o que eu faço para os outros me agrada Uhum. tanto quanto eu estivesse recebendo. Sim. É muito gratificante. Muito. Eu, às vezes, também esqueço, viu, Cíntia? Às vezes eu falo assim, até o meu marido fala assim, às vezes você esquece que você também é paciente, a minha nora, os meus filhos, eles falam, mamãe, você também é paciente, sabia? Eu falei, não, eu sei, mas eu quero fazer as coisas para as meninas, né? As É, meninas, e eu a falei, gente mas a fala as senhora também, meninas, as né? meninas. As meninas, mas a gente é paciente também. Mas assim, a gente quer ajudar, quer estar juntas, né? Não quer que É muito ninguém fique bom passando esse sozinho. compartilhamento. É muito Sim, bom quando a gente tá naquela reunião gostosa de mulheres e conversar, cada uma uhum. contar o seu caos, como você Isso, descobriu. E não só isso, né? Muitas outras coisas. Quanta sim. abobrinha que a gente não fala. Tem coisa que a gente não fala perto dos Muita maridos, coisa. né?
Não É tô aquela falando pra coisa, falar né? mal, mas que a É gente aquela solta coisa. cobras e lagartos, né? Sim, sim. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Quando a gente nas viagens, né? A gente pegou um dizer, né, popular, né? O que acontece em Vegas, fica em Vegas, e é isso mesmo, né? O que a gente conversa, Exatamente. o que a gente fala, O que não fica lá, acontece na isso, nossa viagem fica na né? nossa Fica na nossa viagem. viagem. É Isso é isso muito bom, aí. né? Isso é muito bom. Assim, a gente já está Agora a quase gente não chegando tá no querendo. final da nossa live, Obrigada, Cláudia. né? Mas eu quero que você fale um pouquinho sobre a ONG, por nós mesmos. Fale um A pouquinho para nós. ONG? Então, bora Isso. lá. Ai, você falou da ONG, a Carolzinha se manifestou, olha lá, a Neurose, que é uma das membros da nossa diretoria. Sim, isso mesmo. A A nossa. Bárbara. Aí, a Ana Paula também. Ai, que bom, a Ana Paula, Tabata, É, e a pessoas especiais. Tabata. Aham, Nós nos conhecemos através de um projeto que existiu na Secamago. aham, E através desse projeto nós nos conhecemos, aham, realizamos um ensaio fotográfico entre nós, né? Porque aham, eu fiz um ensaio fotográfico sensual porque eu estava fazendo 50 anos aham. e porque eu estava completando 25 anos de casado. Então eu queria dar um presente para o meu marido que fosse uma coisa diferente, né? Bem diferente. É, não era aquela coisa assim de dar uma garrafa de vinho. Pô, garrafa de vinho já tem muitas, né? Eu quero dar uma coisa diferente. Sim, Já sim, não sou nenhuma Gisele Bündchen, mas vamos e venhamos, né? A gente sim. é linda do jeito que é, né? Da Então forma que nós somos. a gente resolveu fazer esse ensaio sensual. Nós fizemos um ensaio sensual e foi um dia tão gostoso entre nós, exatamente com relação a esse fato de estarmos exercendo sororidade, cada uma compartilhando suas histórias, e uma vendo a outra sendo fotografada, elogiando, foi muito gostoso. Que rendeu, esse ensaio sensual rendeu um calendário, Aham, né? Que tá aqui, ó, sim, na minha mão. O calendário que vocês, a grande maioria aí, conhece, aham, sim, tá? Calendário por nós mesmas, a Rose, que é muito linda. Todas aham, elas que saíram aqui, estão aqui no fundo do meu coração. Inclusive uma aham, delas que nos deixou, foi sim, vitimada pelo câncer, a aham, Grace. é, Hoje eu falo que ela é uma das madrinhas da nossa ONG. Ela aham, virou estrelinha, mas ela olha pela gente de lá. sim, com E certeza. aí nós resolvemos estender isso e começamos a pensar em como, né? Como que a gente pode ajudar as outras mulheres a sentir o que a gente sentiu? Aham, A voltar a se sentir bela, feminina e deixar para lá que o câncer é uma doença, mas a gente continua sendo mulher, a gente continua sendo linda, a gente tem força, a gente vai lutar enquanto puder. Enquanto der, a aham, gente está lutando. Aí a gente começou a se unir e fazer eventos. Até que a gente chegou uma hora e falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos oficializar esse grupo como uma ONG, aham, porque sem a gente oficializar como ONG, a gente não consegue patrocínio. A gente, isso, a gente vai fazendo os eventos, mas o dinheiro está saindo do nosso bolso, e aí começa a ficar pesado, né? Aí sim, sim. a Carol falando da Grace, Grace era o nosso anjo, de verdade. Eu tive o prazer de conhecê-la no teatro. Foi A quando eu te Grace, conheci, a isso foi Graça. quando você me conheceu. Ela estava Exatamente. super abatida, já na fase terminal, mas ela não deixava Isso, de ir no teatro. isso, verdade. Aproveitar, assim, os momentos que ela tinha de alegria junto com a gente. E aí a gente, então, decidiu oficializar a ONG. Nós estamos aí fazendo a elaboração, já fizemos o nosso estatuto, já assinamos, agora a gente precisa fazer o registro. Agora tem toda a parte burocrática e chata, né? E custosa. Sim, Mas que querendo ou não, a gente tem que fazer, porque senão a gente não consegue trabalhar, porque infelizmente a gente vive no planeta grana, né? E se não sim, tiver com certeza. dinheiro de patrocínio, Sim, a gente tem que cobrar e às vezes o preço fica salgado para alguns, que nem agora nós vamos fazer a viagem, a gente ainda não tem patrocínio, as meninas sim, têm que pagar, e infelizmente a gente sabe que algumas não vão, porque o preço sim, ficou sim, salgado. Se a sim, gente conseguir patrocínio, se a gente conseguir patrocinador que seja fiel, que dê ali uma colaboração mensal, a gente já começa a poder fazer um valor diferente, né?
Começa sim, a com poder fazer um certeza. valor bem mais baixo. Uhum. Então, por esse motivo, a gente resolveu criar a ONG por nós mesmos. E graças a Deus, as portas têm só, assim, Sim. têm se aberto, né? A gente Uhum. tem recebido inúmeras propostas, inclusive a sua, da gente fazer essas lives, de Uhum. apresentar nossa história de vida, Sim, de apresentar a sim. história do nosso. Ah, Carol falando, ó, nosso primeiro ensaio fotográfico, que foi quando a gente se conheceu. Foi no dia Aham. 24/9 do ano passado. Ai, que Faz um bacana. ano. Não Faz um fez ano. um ano. Não fez um ano. Vai fazer um ano, né, em Mas setembro. em um ano eu acho que a gente produziu bastante, né? Mesmo sem ser ainda uma ONG constituída. Sim, sim, bastante Então coisa. eu acredito que a partir do momento que a gente conseguir constituir a ONG, oficializar a ONG, a gente ainda vai fazer muito mais, se Deus Com quiser. certeza. Se Deus quiser. Vontade de fazer a gente tem, né? Muita. E se Muitos Deus projetos, quiser, né? Assim, ô, cabeça não né? para, assim, opa, a gente pode fazer Sim, isso, pode fazer aquilo, ai, vamos correr atrás, vamos, né? Se Deus quiser, a verdade. gente vai ainda fazer muita coisa boa, Sim, com né? certeza. Sim, muito. Cíntia, eu acho que já está na finalzinho da nossa live já, né? Eu só quero agradecer você Eu que de estar agradeço. aqui contando, né, um pouco dessa história, contando um pouco desse projeto que é maravilhoso, que a gente está envolvido. Fica aberto para outras mulheres que quiserem participar, né? Entrar em Sim. contato por nós mesmas, né? Tenho no YouTube também, tem no Instagram, né? Sim, É muito bom você estar junta com uma pessoa que está passando pelo mesmo problema que você está passando, porque você vai poder compartilhar, né? Você não está é. sozinha, né? Você se Eu falo assim, fortalece com a energia do se outro, né? fortalece. Exatamente. E Então, assim, fortalece o outro com a sua. sim, com certeza, sempre, né? E eu quero estender para as meninas, né, dos grupos, gente. é, eu conversei com a Cíntia, falei que nós ia iniciar a live semana passada, eu fiz com a Giane, uma graça, né, G? Um beijo, G. Então, assim, fica aberta a live para todas as meninas que querem fazer. Contar um pouco, compartilhar a sua história com a gente. E com as demais que tem aí a mundo afora, que tem muitas mulheres passando pela mesma situação que a gente está passando. E homens também, que eu sei que homens também têm câncer também. O câncer não escolhe sexo. E não só o câncer, né? Os nossos companheiros, né? São Exatamente. nossos Nossos companheiros de companheiros, luta. exatamente. E até mesmo, não somente, tem várias doenças também que acaba dificultando a vida de muitas pessoas. A gente sabe, não é só o Sim, câncer, né? Tem sim. muitas Nós outras temos no doenças. nosso grupo, nós temos Uhum. algumas pessoas, algumas não muitas, mas temos meninas com. Meninas não, que eu saiba uma só. Eu já estou Uhum. generalizando, não. Uhum. Ela tem aquela doença degenerativa, esclerose Esclerose? múltipla. É. Entendi. E Então, assim, a é uma gente doença sabe também, que é uma sim. doença bastante difícil de lidar, Uhum. que se prolonga por muitos anos, vai debilitando. E a gente Sim, abraça, venha, sim, venha, que a com gente está aqui para certeza. abraçar. Abraços Exatamente. não faltarão, né? Nunca, nunca, nunca. E eu te Então, eu quero agradeço deixar. muito, Claudinha, pelo seu Uhum. convite. Claro que autorizo que você convide as demais meninas do grupo, todas elas, Sim. espero que todas Uhum. participem e contem Uhum. um pouquinho da sua história. Uhum. E já peço para você autorização para a gente poder fazer a divulgação através do YouTube. Hoje nós estamos Com fazendo o YouTube porque certeza, eu estou pode. presente. Sim, Mas mas as em demais todos os todas. eventos, a gente vai Sim, colocar também no YouTube e nos outros sim, canais do Por Nós Mesmos, tá bom? exatamente, tá? Pode postar tudo. Tem que compartilhar Obrigada, mesmo. viu, Cláudia? Quero Obrigada pela agradecer a todas, parceria. viu? Eu que Bri- agradeço. Agradeço a todas as meninas que estão assistindo, a todos que estão assistindo nós nesse momento, né? Um grande beijo para todas, né? Para minha família, né? Para sua família também, família de todos que estão aqui, esse momento, tirar esse tempinho para estar conosco. Eu só tenho que agradecer Sim, primeiramente a Deus por nos permitir esse momento, né? com Eu sou muito certeza. grata a Deus, muito grata, porque Deus nos permite, nos dá permissão de viver momentos. E esse é o momento, né? Eu falo que eu gosto muito de falar, né? E eu gosto muito de agradecer a Deus, porque sem Ele na minha vida, eu não estaria aqui. Acho que Sem a sem ele minha na vida fé, de todas nós, né? exatamente, né? Eu tenho muita fé no meu Senhor, no meu Deus, porque Ele que me fortalece todos os dias. A minha força, a Amém. minha fé vem dele, somente dele.
Sim. Então, assim, eu quero somente agradecer mesmo, viu, gente, a todos mesmo. Muito obrigada por vocês estar conosco aqui. E, Cíntia, você é um Obrigada, presente de Deus na meninas. minha vida, viu? A E você na Cleuzinha minha. também, A viu? Cleo, a Ana A Cleo da Paula, Passarela do Bem, viu? a Da Cleo. vida, né? Da Passarela da Vida, né? Da Tribo do Bem. Isso, A da gente tribo do vai trazer bem. a Cleo para fazer uma live com a gente também. Sim, quem sabe a gente não faz com um trio ou com Isso, quatro, né? Porque aí exatamente. fica um bate-papo que ninguém para de falar, né? Mulher não gosta de falar. Vai ser muito bacana, muito legal. Cintia, então eu agradeço, viu? E, E eu que te assim, agradeço. imensamente, Eu viu? que te Pelo agradeço. seu, por você ter aceitado o nosso convite, tá Eu que te bom? agradeço Grande muito. E beijo. vamos lá, parceira. Vamos fazer muita coisa boa por aí para essa mulherada que merece. E a gente Com também, né? certeza, é verdade. Grande Beijo para beijo, Cíntia. todas. Boa Boa noite. noite, meninas. Boa noite. Boa Boa noite. noite.